Olá, hoje nós vamos começar mais um capítulo da série dos nossos filmes sobre marketing digital. Hoje nós vamos falar sobre Best Offer. Mais uma vez, eu e o Rodrigo aqui vamos dividir essa conversa com vocês, falando sobre o conceito e fazendo uma pequena demonstração sobre como aplicar as técnicas de analytics para criar essa melhor oferta. Vamos lá? Bom, como sempre, a gente começa pelo conceito do que seria essa próxima melhor oferta, o Next Best Offer. É aquela oferta que o seu cliente precisa no momento em que ele precisa. É você conseguir ofertar para ele de acordo com a necessidade dele. Como fazer isso? Não existe aí uma mágica, não é bola de cristal, você não vai adivinhar o que ele está sentindo. Mas você consegue, através dos dados, vamos ter uma visão aproximada com a maior probabilidade de que ele vá adquirir o seu serviço ou seu produto. Essa técnica chama Analytics Preditivo. É uma solução que muitas empresas buscam hoje em dia como uma forma de ganhar um diferencial competitivo. Porque, é claro, se você consegue oferecer o seu serviço ou produto para o seu cliente, antes mesmo dele sair por aí pesquisando pelos seus concorrentes, é claro que você vai ter muito mais chances de efetivar essa venda do que os outros que ainda vão esperar aí essa concorrência feita pelo próprio cliente quando ele navega pelas diversas oportunidades dentro da internet. Bom, esse processo, ele já é bastante conhecido no mercado. Tudo começa lá na história do BI, que é o Business Intelligence. Esse já há muito tempo as empresas adotam e é nada mais, nada menos do que você olhar para dentro, os dados que a empresa já tem a respeito do relacionamento com seu cliente no passado, as compras passadas, o que ele já fez, com o histórico, os sucessos e insucessos nesse comportamento com o cliente. E aí você toma uma atitude reativa. O Analytics, na verdade, ele dá à empresa a condição de agir proativamente, considerando aqueles dados do passado, mas também monitorando os dados do presente. Aí você consegue analisar os riscos dessa campanha, dessa interação em tempo real e tomar decisões mais precisas, mais assertivas, baseadas em dados, agregando dados do passado, dados do presente. O próximo passo, digamos, a próxima evolução para uma empresa dentro dessa trajetória de análise de dados é você fazer o Advanced Analytics, que é o Analytics preditivo. Aqui você começa, digamos, a conjugar essas informações, passado, presente, e com isso você começa a prever o futuro, a evolução desse processo. Como que a gente faz isso? Através de dados estatísticos, de modelos estatísticos, de algoritmos, que nós consigamos combinar as informações, passado, presente, e aí então projetar a maior probabilidade desse cliente fazer uma nova compra de um produto A, B ou C, enfim, nas diferentes hipóteses que a gente levanta em cima desses dados que a gente vai agregando do relacionamento com o cliente. Bom, aqui tem os 4 principais passos que uma empresa precisa ter para conseguir construir essa solução de Next Best Offer. O primeiro passo é exatamente você formular uma estratégia bem clara sobre o porquê você quer executar esse trabalho, por que você quer fazer esse modelo, esse algoritmo de inteligência artificial, preditivo, a respeito do seu cliente. Por que isso é importante? Para você mensurar o esforço que você vai ter em termos de passar para o segundo passo, que é reunir dados. Nesse primeiro, você precisa
entender o que você quer, aumentar suas vendas, aumentar a fidelidade do cliente, conquistar uma fatia maior do seu mercado, né, o share of wallet, enfim, para cada tipo de estratégia, você vai precisar de dados diferentes. O segundo passo é realmente reunir esses dados, né? Coletar dados sobre o seu cliente, não só aqueles dados demográficos, né? Idade, localização, mas também psicográficos. O que seriam isso? Seriam os gostos desse cliente, né? O comportamento dele em termos de compra, de aquisição, as informações que nós denominamos como SOMO. O que seriam esses SOMO? Social, mobile e local, né, que é em relação ao comportamento dele nas redes sociais, o social. O mobile é tudo que ele faz através do celular, os aplicativos que ele utiliza, que ele baixa, as compras via celular. E o low é a localização, o geoposicionamento, né, onde ele costuma ir, que horários, o que ele compra, para que você possa fazer a oferta com os atributos, digamos, mais assertivos possíveis para a concretização, a efetivação dessa venda. Você vai conseguir analisar com essa gama de informações qual o melhor canal de contato, qual a proximidade, né, entre dia e hora que ele costuma ler, acessar essas informações, né, que você envia de ofertas, enfim, essa comunicação com a sua empresa, para que você comunique na hora certa, no lugar certo, com maiores chances de efetividade. O terceiro passo é essa análise, a análise estatística, quando você realmente vai aplicar o modelo preditivo e as ferramentas, né, pertinentes para você criar essa nova oferta. Aqui também exige muito mais cuidado, porque uma vez que você consegue ter todas essas informações do seu cliente, você vai aplicar os modelos estatísticos e identificar qual a maior probabilidade de uma oferta A, B ou C em determinado horário, pelo determinado canal, ser efetiva. E você deve realmente acompanhar o que esses modelos estatísticos te apontam. Por que eu digo isso? Quantas vezes nós mesmos, né, vamos lá passeando num shopping, recebe um cupom de desconto para um café, para um lanche? Tudo bem, aí é uma situação oportuna, né? Você fica até feliz de receber aquela mensagem. Mas quando você começa a receber uma enxurrada de mensagens de um produto que você já adquiriu, inclusive daquela empresa, e ela insiste em querer te vender agora até com um desconto maior do que aquele que você comprou, isso acaba sendo desgastante. Então, assim, uma ferramenta que você tinha criado para melhorar o relacionamento com o cliente, se você não monitorar, não acompanhar, não calibrar ela efetivamente, acaba virando, digamos, contra você, porque o cliente vê que você simplesmente não está acompanhando o que ele está fazendo, né? Ele adquiriu e você continua insistindo, oferecendo a mesma coisa, enfim. Tome muito cuidado nessa hora de aplicar e testar e executar a sua solução de Next Best Offer. Aprender e evoluir. Aí exatamente assim entra a consequência disso que eu acabei de falar. É você fazer esses testes e monitorar muito de perto os resultados. Esse muito de perto é realmente um monitoramento real time. Você perceber, isso foi efetivo, eu tive melhor resultado com o público A do que com o público B, reformulo as regras, enfim, eu tenho que ter esse monitoramento muito cuidadoso para que eu possa extrair o melhor dessa ferramenta, que é efetivamente aquilo que ela se propõe, te colocar à frente do mercado e fazer com que você tenha a fidelização do seu cliente de uma forma efetiva, gerando bons resultados para a empresa e para o seu cliente, que vai ter dessa empresa uma experiência positiva. Na sequência de tudo que a gente vem aprendendo aqui, né, um onboarding efetivo, a satisfação, a fidelização, essa conversa fluida e positiva entre cliente e a marca dentro do seu mundo digital.
Agora nós vamos aí para a nossa etapa de experiência. Agora eu passo a bola para o meu amigo Rodrigo e ele vai mostrar para vocês mais ou menos o processo, como que a gente faz isso, né? Como trabalhar os dados para gerar um melhor algoritmo e obter essa sinalização de quem é o meu cliente para a melhor oferta. Vamos lá. Bom, obrigado, Janete. Vou compartilhar minha tela aqui. Hoje o notebook que eu queria mostrar para vocês é um exemplo de justamente como que a gente pode usar os dados de cada cliente para encontrar, ou enfim, para auxiliar a nossa escolha de, enfim, qual campanha de marketing, qual produto a gente vai poder oferecer para cada um deles. E, enfim, como que a gente pode usar algoritmos, ferramentas de inteligência artificial para fazer isso, né? No caso aqui, a gente vai usar um algoritmo relativamente simples de classificação para prever a probabilidade de êxito ou de sucesso de 3 ofertas de produtos diferentes que a gente pode fazer para cada um dos nossos clientes, né? Num caso de um banco real, a gente pode ter muito mais dados e também, enfim, várias restrições, especificidades de cada banco, né? E na N5 a gente tem desenvolvido ferramentas que permitem a gente lidar com todas essas coisas. Mas aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um caso simplificado, beleza? Então, os dados que a gente está pegando são, de novo, de uma base de dados do Kaggle, que mostra o histórico de uma campanha de marketing que foi feita por uma empresa no Facebook, né? Os dados lá não eram especificamente do setor bancário, mas a gente fez algumas alterações nesses dados para que eles possam servir aos nossos interesses aqui, beleza? Então, aqui a gente tem a base de dados, ela mostra cada uma das campanhas que foi enviada, ou que, enfim, no caso do Facebook, foi mostrada para um cliente. E aí os dados demográficos, enfim, também de como a Janet falou, dos gostos, de, enfim, características pessoais de cada um dos clientes, né? Então a gente tem, por exemplo, o gênero, a idade dele, e também essas 3 variáveis de interesse que são variáveis criadas pelo próprio Facebook para indicar, enfim, quão interessado o cliente está ou enfim, essa pessoa está em um determinado tópico, que pode ser aí desde, sei lá, esporte, um determinado tópico de política, enfim, várias coisas, ou enfim, também coisas mais voltadas para a área bancária, né? Tipo, quando o cliente está interessado nesse banco específico, ou enfim, no tema de empréstimos como um todo, etc. E aí, enfim, para cada uma dessas campanhas a gente também tem essa variável que indica se a campanha teve sucesso ou não, né? No caso aqui a gente deu nomes para cada uma das campanhas, então uma campanha pode ser uma oferta de um seguro, uma outra campanha pode ser uma oferta de um novo cartão de crédito e a terceira pode ser a oferta de um empréstimo, né? Então essa variável de conversão indicaria se, por exemplo, se o cliente adquiriu esse seguro ou adquiriu esse novo cartão de crédito, beleza? Bom, o passo a passo para a gente criar esse modelo e obter os nossos resultados vai ser bastante parecido, acho que na maioria dos episódios, né? Então, a gente sempre vai primeiro explorar os dados, tentar entender um pouco melhor o nosso cliente, depois preparar os dados para a aplicação do modelo e aí, finalmente, aplicar esse modelo e obter os resultados, né? Então, aqui, primeiro a gente pode ver que o número de campanhas enviadas de cada tipo, né? Dá para ver que a gente teve várias campanhas enviadas de empréstimo e relativamente poucas de seguro. A gente também vê as distribuições dos interesses de cada um dos nossos clientes, né? Eu acho que uma coisa bastante comum é que, bom, alguns clientes em um determinado tópico específico vão gostar muito daquele e a maioria, enfim, vai ter uma distribuição um pouco mais à direita, às vezes não se importa tanto. Mas, enfim, essas são todas coisas que a gente pode usar para, enfim, tentar entender, tentar diferenciar entre os clientes, enfim, entender qual seria a melhor campanha para enviar para cada um deles. Beleza? Então, agora partindo para a preparação dos nossos dados, uma primeira coisa que a gente tem que fazer é o encoding das variáveis categóricas, né? Aqui, no caso, a gente tem 2 variáveis categóricas, que são o gênero, que pode ser masculino ou feminino, e a idade, que aqui está dividida em faixas etárias, né? Então,
Esse encoding é simplesmente a criação de novas variáveis relativas a cada uma das categorias que a gente tem, né? Então, a gente tem uma variável para a idade entre 30 e 40, entre 30 e 34, outra entre 35 e 39, e assim por diante. Aqui a gente está fazendo uma coisa também que a gente está dropando todas as colunas que têm valores nulos, porque, como a gente consegue ver aqui, para algumas campanhas a gente não sabe qual é o ID da campanha, ou seja, a gente não sabe qual é aquela campanha, né? Também está aqui, não há dados, a gente não sabe qual foi a campanha enviada. Então, assim, são coisas que às vezes acontecem quando a gente está lidando com os dados. Enfim, sempre é bom a gente tentar criar os nossos dados da melhor maneira possível, né? Mas nem sempre acontece. E, enfim, nesse caso não tem muito o que fazer. A gente tem que eliminar essas colunas da nossa base de dados. E, enfim, a gente vai fazendo outras transformações aqui nas nossas variáveis até chegar, enfim, na preparação realmente para o algoritmo de classificação, né? O algoritmo de classificação, pessoal, o objetivo dele é você justamente classificar os seus clientes em uma série de grupos, né? Enfim, no nosso caso a gente tem 2 grupos, que são os clientes que responderam bem ou que não responderam bem a uma determinada campanha, que são justamente aqueles 2 casos da nossa variável objetivo, né? E, enfim, é um tipo de algoritmo que a gente chama algoritmo de aprendizagem supervisionada, porque diferentemente da clusterização, o exemplo da semana passada, em que esses grupos, em que a gente também queria dividir os clientes em grupos, só que esses grupos eram definidos pelo próprio algoritmo, simplesmente com base nas informações dos clientes. Aqui, bom, primeiro, esses grupos já são pré-definidos, né? São aqueles 2 que eu tinha comentado, o cliente que respondeu bem ou não, comprou ou não o seguro. E a gente vai usar os dados históricos, né, que são os dados dessa base de dados que a gente tem, para fazer o treinamento do algoritmo. E aí, enfim, é nessa fase que o algoritmo vai conseguir entender. Às vezes, sei lá, os clientes mais jovens respondem melhor a esse tipo de campanha, ou os clientes que têm um certo interesse respondem melhor a um outro tipo. E, enfim, a partir desse treinamento é que a gente vai conseguir fazer previsões para o futuro, para futuros clientes e saber, putz, eu acho que esse cliente vai responder bem para essa campanha. Então, para fazer isso, primeiro a gente vai dividir a nossa base de dados nessa base de dados X, que é a base de dados das minhas variáveis preditivas, né, que são todas essas coisas que eu acho que podem influenciar na resposta do cliente, e o Y, que é justamente a resposta do cliente, né, enfim, se ele aceitou ou não, se a campanha teve sucesso ou não. Bom, aqui uma coisa que também é bastante importante nesse tipo de, enfim, pode ser bastante importante nesse tipo de problema, é lidar com o problema das classes desbalanceadas, né? Porque se a gente pensar num exemplo de uma campanha de marketing no Facebook, é um número bastante pequeno das pessoas que vão ver lá, sei lá, se uma oferta de um novo cartão de crédito, que vão realmente clicar nela e, enfim, realmente adquirir o cartão, né? Então, o número de clientes na nossa primeira classe, que é a classe dos clientes que não responderam àquela campanha, vai provavelmente ser muito maior do que o número de clientes na segunda base de dados. Enfim, na segunda classe, são os clientes que responderam de fato bem. Isso daí pode ter alguns impactos no treinamento do algoritmo, enfim, quão bom ele é em prever esses alguns que realmente vão responder bem. E, enfim, para isso a gente tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas. Aqui no caso a gente está usando uma delas que se chama SMOTE, que é uma técnica de oversampling, né? Então ele vai pegar aqueles clientes que responderam bem para uma campanha, que sei lá, às vezes compraram o seguro, e vai criar vários outros clientes que também que são parecidos com ele e que, enfim, ele acha que também teriam respondido bem para essas campanhas. Beleza? Então, bom, uma vez que a gente já preparou todos os dados para a aplicação do algoritmo, a gente pode aplicá-los, né? Enfim, aqui a gente divide a base de dados naquela parte de treinamento e no teste. E, enfim, treina o algoritmo com a nossa base de treinamento. E aí, enfim, aqui a gente já consegue ver alguns resultados relacionados a métricas de, enfim, quão bom o algoritmo é ou não, né? Aqui, no caso, o algoritmo nem foi tão bom, né? Deu uma precisão aqui de mais ou menos 60%,
Mas enfim, porque a gente tem poucas variáveis que estão permitindo a gente fazer essa predição. E, enfim, o objetivo aqui é mais mostrar como que esse algoritmo poderia ser aplicado. E uma coisa bastante legal que alguns algoritmos têm, alguns algoritmos de classificação têm, né, que no caso a gente está usando o Random Forest, é que eles nos permitem estimar a probabilidade de que o cliente pertença a cada uma das classes, né? Então, aqui no caso, eu apliquei essa função de predizer a probabilidade para os 10 primeiros clientes, e a gente vê aqui que, bom, esse primeiro cliente aqui, por exemplo, para uma determinada campanha, ele tem uma chance de fazer parte daquele grupo de que não vai responder, na opinião do algoritmo, de 38%, e uma chance de fazer parte de, enfim, realmente responder bem aquela campanha, né, adquirir o seguro, de 62%. E, enfim, é a partir disso que a gente pode usar essa como uma regra para decidir qual campanha enviar para cada cliente, né? Então, aqui no caso, a gente decidiu enviar para cada cliente a campanha que a gente acha que vai ter uma maior probabilidade de sucesso, né? Que, enfim, que o cliente realmente vai adquirir aquele produto. E é isso que está sendo feito aqui nessa função para só um cliente, né? O primeiro cliente da base de testes. A gente aplica o algoritmo de classificação treinado com cada um dos casos das 3 funções, das 3 campanhas que a gente tem, né? Seguro, oferta de cartão de crédito e empréstimo. E aí a gente pega a campanha para qual a probabilidade é maior. Aqui, enfim, aqui no caso foi o empréstimo. Então, para esse cliente, a gente enviaria uma campanha de empréstimo. E a gente poderia fazer o mesmo para todos os nossos clientes e, enfim, a gente obteria respostas diferentes para cada um deles. Acho que é isso, Janete. Você tem alguma coisa a complementar? Ok, acho que assim ficou bem claro para todo mundo como que nós podemos aí utilizar, né, essa técnica de best offer para efetivamente conseguir escolher o nosso melhor cliente. Bom, pessoal, na próxima, o que nós vamos fazer, né? Hoje nós vimos aqui que, com base nos dados demográficos e comportamentais, né, nós conseguimos prever aí o comportamento de consumo e entregar uma campanha de acordo com a necessidade do cliente. No próximo, nós vamos falar sobre engajamento. Né, como que nós conseguimos aproximar melhor a nossa audiência, né, nos diferentes canais digitais e como nós conseguimos interagir com ela da melhor forma. Aqui até nós já demos aí um pouquinho, né, de como fazer isso. Né, quando nós oferecemos a oferta correta, pelo canal correto, né, de acordo com a necessidade do cliente, com certeza a gente está conseguindo engajar esse cliente cada vez mais com a marca da empresa. Mas também existem aqueles casos que o cliente nem nos conhece ainda. Como que a gente consegue atrair esses clientes para os nossos canais? É sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Até mais!